Aleluia. Então nós vamos honrar a pessoa do Espírito Santo. Glórias a Deus. Glórias a Deus, porque onde nós estamos, onde o Espírito Santo está, e onde Jesus está, e onde Deus está, e se Deus é por nós, uns confiam em, outros em, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Com muita alegria também de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, nós louvamos a Deus pela vida do nosso reverendo José de Santana Santos, o nosso pastor, mentor, formador, homem de Deus. Glórias a Deus. Louvamos a Deus pela vida da pastora Cristina também, com muita alegria. Novamente, damos boas-vindas a cada irmão aqui na Igreja Mãe, que estão aqui no santuário, os irmãos que estão cultuando nas igrejas filiais em todas as partes do Brasil e do mundo, estão mantendo o distanciamento, mas dá parabéns a essa pessoa aí perto de você, mas mantendo a distância, mas fala parabéns que você veio e escolheu a boa parte. Antes da gente já entrar no tema, vamos fazer uma oração em nome de Jesus? Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, te louvamos, ó Pai, meu Deus, pela presença maravilhosa do Espírito Santo. E a nossa oração, ó Deus, é que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai, por meio da Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, fala a cada coração, fala com cada pessoa, revela, Senhor, a Sua palavra. Meu Deus, a palavra que é viva, que é eficaz, que é penetrante, que é cortante, ó Deus, que essa palavra venha adentrar aos corações, trazer, ó Pai, renovo, trazer, Senhor, correção, ó Pai. Meu Deus, no nome precioso de Jesus, louvado seja o Senhor, louvamos a Deus novamente pela vida do nosso reverendo que está aqui entre nós. Amém? Então os irmãos podem sentar. Então nós teremos aqui um tema muito importante, louvamos a Deus por este seminário dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Então, muitas verdades o Espírito Santo tem falado aos nossos corações ao longo de todas as edições deste seminário. Já estamos na 19ª edição. Então, o Espírito Santo, ele tem falado, ele tem dirigido. Quem tem sido edificado em cada seminário, em cada edição? Quem tem sido alimentado? Quem diz assim, eu não sou mais o mesmo, né? O Espírito Santo, ele nos tem mudado através da palavra de Deus que nós temos recebido deste altar. E dentre tantas verdades extraídas no livro de Atos, de tantas verdades que nós aprendemos com os nossos irmãos da igreja primitiva, dentre tantas lições extraídas do livro de Atos, uma dessas lições é a verdade da fidelidade. Então, nesta manhã, neste momento, nós vamos ouvir sobre a virtude da fidelidade, da lealdade na igreja primitiva. Nós veremos aqui que grandes homens de Deus, né, pessoas que nós admiramos, que escreveram uma bela história com o Senhor nesta terra e que marcaram e que hoje são modelos para cada um de nós, são pessoas que foram fiéis, que foram leais, fiéis ao Senhor, fiéis à palavra, aos ensinos, às ordenanças do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, né, uma virtude, uma característica marcante daqueles cristãos da igreja primitiva é a lealdade, a fidelidade. Então, nós veremos aqui as definições. O que é lealdade, segundo o dicionário Aurélio? É a qualidade, ação ou procedimento de quem é leal. E leal, sincero, franco, honesto, fiel aos seus compromissos. Então, uma pessoa que é leal, ela é fiel aos seus compromissos. E as palavras, né, as características, fidelidade, lealdade, são sinônimos. Tem o mesmo significado, a mesma definição. Então, uma definição aqui de fidelidade, qualidade de lealdade, são sinônimos. Fiel é uma pessoa que é digna de fé. Fiel é aquele que cumpre
aquilo a que se obriga. Fiel é alguém que é íntegro, que não falha, que não muda, firme, constante, perseverante. São algumas definições. Então, para todo mundo guardar, fala um pouquinho aí das definições de lealdade, fidelidade, leal e fiel, para ver se todo mundo pegou. Fala com quem está aí ao seu lado. Lealdade e fidelidade são sinônimos, têm a mesma definição. Leal, fiel, é aí essa característica, a qualidade de quem tem lealdade, de quem tem fidelidade. Então, repetindo, né, uma pessoa fiel é uma pessoa que é digna de fé, que cumpre aquilo a que se obriga, uma pessoa que é leal, uma pessoa que não muda, que é firme, que é constante, que é perseverante. Então, nós vemos essas características, essas qualidades, essas virtudes na igreja primitiva, nos cristãos da igreja primitiva. Nós vemos, houve casos de pessoas que foram desleais e que foram infiéis. Sim, houve, mas nós vamos nos atentar àqueles que marcaram a nossa história e que são os nossos modelos, modelos que nós seguimos hoje, modelos de lealdade, modelos de fidelidade. Lembrando que o nosso maior modelo de lealdade e fidelidade é o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele foi fiel, Ele foi leal, Ele cumpriu aquilo a que Ele, né, se obrigou, Ele não mudou, Ele sofreu, Ele foi até a morte, morte de cruz, para que nós fôssemos salvos. Então, o nosso maior modelo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por causa da sua fidelidade, da sua lealdade, da sua firmeza de propósito é que você foi alcançado. O evangelho chegou até você. A salvação te alcançou. E quem é salvo aí? Quem tem o nome escrito no livro da vida? Quem tem a certeza, a garantia da salvação, da eternidade? Então nós fomos alcançados, mas porque o nosso Senhor Jesus, Ele foi fiel, Ele foi leal. E quando meditamos na igreja primitiva, muitos leais e fiéis a Deus. Então nós vamos meditar um pouquinho, né, dentre tantos pontos, tantos personagens, tantas pessoas que marcaram, vamos meditar na história do apóstolo Paulo. Então, aquele homem que teve um encontro com Cristo, aquele homem que teve um encontro com Jesus, que outrora fora perseguidor da igreja, aquele que consentiu na morte de Estevão, aquele que estava perdido como cada um de nós, mas foi achado. Quando ele tem um encontro com Cristo a caminho de Damasco, ele cai daquele cavalo e o Senhor aparece a ele. Então Paulo, ele vai ter uma experiência pessoal com Cristo, uma experiência pessoal com Jesus. Então a fidelidade, a lealdade, né, 100% na sua totalidade e conforme o nosso Senhor idealizou e projetou, só é possível na vida daqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, um encontro real com Jesus. Então a nossa relação com Cristo, se um dia você foi à cruz, se um dia você foi ao Calvário, né, se os seus pecados foram lavados, se você foi lavado e remido no sangue de Cristo, então o Senhor vai gerar dentro de ti uma nova natureza. O Espírito Santo gera dentro de você uma nova natureza. E agora você, por causa de Cristo, você pode ser fiel, você pode ser leal, está firmado no Senhor e seguir os passos os mesmos passos que trilharam o apóstolo Paulo, Epáfras, Timóteo, Lucas, Áquila, Priscila, Onésimo, né, e tantos outros, Tíquico, Silas e tantos outros na Bíblia. Nós podemos hoje ser fiéis e sermos leais por causa de Cristo. Então, meditando um pouquinho aqui no apóstolo Paulo, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos. Este grande homem de Deus, Paulo, que vai marcar na história da igreja e na nossa história, ele foi leal, ele foi fiel, ele não mudou, ele cumpriu aquilo a que ele se determinou, ele foi perseverante. Atos capítulo 15,
no versículo 25. Então, o apóstolo Paulo, ele era fiel, ele foi leal. E uma dessas características que nos mostra a lealdade de Paulo é que ele tinha um propósito firme. Ele estava, de fato, disposto até mesmo a morrer pelo Senhor. Ele não tinha reservas, ele se entregou totalmente a Deus. Ele estava firmado naquilo que ele queria com Cristo. E ele não mudou, ele não retrocedeu, ele não desistiu. Então, o apóstolo Paulo, ele teve firmeza no propósito com Deus. Atos capítulo 15, versículo 25, diz assim: pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dentro da fidelidade de Paulo, ele era alguém que ele estava disposto até mesmo a morrer. Uma vida ali até mesmo exposta pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Agora passa para o capítulo 20, ainda no livro de Atos dos Apóstolos. Versículo 27, versículo 28. Versículo 26 e versículo 27, que diz assim: Atos capítulo 20, versículo 26, o apóstolo Paulo, ele foi leal, ele teve firmeza de propósito, ele estava disposto a dar a própria vida por Cristo. E no versículo 26 diz assim, Atos 20, 26, portanto eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos vós. Podem ler o versículo 27 bem forte? Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então, o apóstolo Paulo, na sua firmeza, no seu compromisso com Deus, ele jamais deixou de falar tudo o que o Senhor determinou. Ele foi fiel, ele anunciou os propósitos de Deus, os desígnios de Deus a todos que cruzaram o seu caminho. Então, nós vemos aqui o próprio apóstolo Paulo, ele declarando que jamais deixou de anunciar todo o desígnio de Deus. Agora, vamos abrir também Atos, passa para o capítulo 21, versículo 13. Que diz assim, Atos 21, versículo 13. Então, ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então, alguém que estava convicto, alguém que estava determinado, alguém que encontrou o verdadeiro Senhor, a verdadeira razão da existência, que teve um encontro real com Cristo. E novamente aqui o apóstolo Paulo, ele fala, eu estou disposto, eu estou pronto, não somente para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Que firmeza de propósito, alguém disposto a dar a própria vida. E você, meu irmão, tem vivido para Cristo hoje? Uma pessoa fiel, fala para quem está ao seu lado, fala, meu irmão, uma pessoa fiel e leal a Deus é aquela que vive, está disposta a viver para Deus. O apóstolo Paulo, ele doou a sua vida e ele estava pronto para morrer pelo Senhor, se assim necessário, e sabemos que assim o foi. Atos capítulo 26, vamos passar um pouquinho? Versículo 19. Que diz assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então,
este grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, que marca a história da igreja primitiva, que marca as nossas vidas, que foi um homem realmente cheio do Espírito Santo e teve uma vida de lealdade e uma vida de fidelidade, ou seja, foi fiel aos seus compromissos, cumpriu aquilo a que se obrigou, foi leal, foi íntegro, ele não mudou, ele foi constante e perseverante na sua caminhada com Deus. Ele teve um propósito firme, ele estava disposto a morrer pelo Senhor, ele jamais deixou de fazer aquilo que o Senhor determinou e ele, de fato, ele cumpriu tudo que o Senhor determinou que ele fizesse. Então, o apóstolo Paulo, ele foi fiel, ele foi leal e dentre tantos aspectos dessa lealdade do apóstolo Paulo, nós destacamos que ele foi fiel dentro do tempo. Então, o apóstolo Paulo, ele vai ter um encontro com Jesus, os anos vão passar, virão lutas, viriam as lutas, ele experimentou lutas, tempestades, dificuldades, vitórias também, momentos de lágrimas, momentos de sorriso, mas ele não mudou. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Timóteo. Capítulo 1, versículo 12. Diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Novamente, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então, o apóstolo Paulo foi considerado pelo Senhor Jesus Cristo como fiel, e ele mostrou a sua fidelidade no tempo. Então, meu amado irmão, minha irmã, não desanime, não retroceda, né? O tempo virá, o tempo vai passar, mas a nossa esperança é a eternidade. O tempo não pode tirar o brilho, né, do amor que você tem a Deus. Você não pode se acomodar com o passar do tempo. Você não pode perder o primeiro amor. Com o tempo você não pode esmorecer, porque você, se assim for, corre o risco de perder o principal, que é uma eternidade com o Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele foi fiel, mas ele se manteve fiel. Fala, irmão, fala para o seu irmão, fala, irmão, você tem que se manter fiel. Lembre-se da sua melhor fase na presença de Deus. Essa semana ouvimos aqui sobre a irmã Chiquita. Nosso reverendo trouxe uma mensagem muito forte na terça-feira, falando sobre a eternidade, falando sobre o céu. E aí um dos testemunhos daquela irmã é que ela partiu, mas ela partiu na melhor fase espiritual, no seu melhor momento. Então, louvado seja o Senhor. Uma mulher fiel, uma mulher leal. Lembre-se dos seus melhores momentos na presença de Deus. Lembre-se das suas melhores, né, experiências com o Senhor. Os seus melhores momentos quando você foi batizado com o Espírito Santo. Quando você disse sim a Jesus, você ainda se lembra desse dia? Quem se lembra desse dia? Quando você disse sim a Jesus. Lembre-se, né, dos seus melhores, né, das suas melhores horas com o Senhor. Os momentos que você esteve melhor na presença de Deus. E não perca. Vai lá para 2 Timóteo, capítulo 4. O apóstolo Paulo, ele se manteve fiel no tempo. Ele não esmoreceu, ele não desanimou, ele não retrocedeu. Os irmãos lembram que o apóstolo falou, nós lemos aqui em Atos, que ele estava disposto não só a ser preso, mas ele estava disposto a dar a vida por Cristo. E isso aconteceu, igreja? Aconteceu. Aqui em Atos, capítulo 4, versículo 6, nós vemos a fidelidade expressa pelo apóstolo, quando ele fala: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça já me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua
vinda. Então, o apóstolo Paulo, nos momentos que antecederam a sua partida, o seu martírio, né, a sua alma deixar o corpo, mas ele teve firmeza de propósito, ele manteve-se fiel. Então, ele fala: eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Então, diante da morte, o apóstolo Paulo não desanimou, ele não desistiu. Como você, irmão, nessa universidade, você vai desistir? Como você vai sucumbir nesse período da pandemia? Vai desanimar no momento do isolamento social? Paulo estava diante da morte, diante do martírio. Ele enfrentou os açoites, ele enfrentou as prisões, ele enfrentou naufrágio, ele falou que enfrentou fome. Ele teve abundância, mas também soube conviver com a escassez. Mas em tudo ele estava com aquele que o supriu, aquele que esteve com ele a todo momento. Não faltou nada e ele manteve-se firme naquele propósito. Então, este homem é o exemplo para mim e é o exemplo para você. Você não pode desanimar. Esse pensamento de eu vou deixar a igreja é um pensamento do diabo. Não dê ouvidos a Satanás. Eu vou fechar o projeto Jesus em minha casa. Não dê ouvidos ao diabo. Eu não vou mais vir para a juventude, estou desanimado. Ou não vou mais participar das reuniões. Não dê ouvidos a Satanás. Não caia nesse laço, mas siga esses passos, os passos do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele foi até a cruz e Ele não desistiu. Siga os passos do apóstolo Paulo, que ele foi até o martírio, mas em momento nenhum ele retrocedeu. Ele foi fiel, ele passou no teste do tempo. Meu irmão, mantenha-se fiel durante o tempo, no teste do tempo, ao longo da caminhada, porque a cada um de nós está reservado a vida eterna. Nós queremos reconhecer que onde nós estamos, o Espírito Santo está. Onde o Espírito Santo está, Jesus está sempre. E onde Jesus está, Deus, o Pai, está. Deus, o Pai, está. Então, parabenizar, louvar a Deus pela mensagem que tivemos, a primeira mensagem, agora a segunda mensagem. E é muito interessante, eu ia trazer, nem trouxe a Bíblia aí. É muito interessante, tudo, missionária Daiane, que Deus está realmente, Deus está nos embalando nesse seminário de Atos, né? Vamos assim, só lembrar, sem perder o pique, tá? Sem perder o embarque. Vamos lembrar por que o Senhor tem nos motivado essa fixação no livro de Atos dos Apóstolos. São muitas as razões. Uma das razões é que existem vários modelos de eclesiologias, igrejas e tudo mais, e como mensagens, né? E a gente precisa estar firmado a partir da percepção das Escrituras Sagradas. A confusão sobre tipos de igrejas, modelos de ministério, tipos de crente, não é? Todo mundo se acha crente. E então a gente precisa que nós, membros da nossa igreja, sejamos capazes de olhar para este livro inspirado, histórico, soprado pelo Espírito Santo, né, por meio da instrumentalidade de Lucas, e ali nós vemos, né, a origem da igreja, a natureza da igreja, o que é a igreja, propósito da igreja, missão da igreja, como é que eram os cultos da igreja, não é? E a gente não fazer como os israelitas no Antigo Testamento, muitas das vezes, tinha a glória divina, a glória de Deus, Deus que se revelou no Monte Sinai, Deus que revela as suas leis depois de livramento tremendo, né? Mas caíram na tentação, e muitas tentações, inclusive da idolatria, querendo se parecer com as demais nações. Correto? Então,
nós, com o Espírito Santo e nossos pastores, temos tido cuidado, seguindo a orientação dele, beijo o Espírito Santo, de trazer todo o nosso pessoal para ser capaz de examinar dentro ali de Atos dos Apóstolos, entendendo as missões, entendendo qual é o que é um culto, o que é adoração, correto? Valorizando aquilo que os crentes da igreja primitiva valorizavam. É a única maneira de salvar os fiéis, a mensagem hoje sobre fiéis, os sinceros, né? Salvar de não serem enganados por televisão, por YouTube, por vídeo, Às vezes as pessoas, quando querem, ficam dentro de uma certa intenção, já aconteceu na nossa igreja, né? Fulano, olha aqui esse livro. A pessoa você nem percebe que a pessoa está com a má intenção. Olha aqui esse vídeo aqui, né? Alguns aspectos da pregação ou da doutrina que a pessoa não bate bem, aí ela se afeiçoa a alguém que fala outra coisa. Mas ela não fica... Às vezes é um péssimo evangelista na igreja, nunca evangelizou ninguém, não traz ninguém, não é? Se vai dirigir um projeto, ele não cresce, não tem nada de atrair as pessoas, mas agora quer atrair aquele irmão que foi colega dele dentro da mesma igreja. Maldade né? Mas eu não quero me demorar, eu quero dizer para a gente sempre lembrar, porque Atos, né? Para a gente... vocês lembram que nós já vimos aqui, por exemplo, o teor da mensagem. Como é que era a pregação? Quem era o centro da pregação da igreja primitiva? Não é? Então, eles não pregavam psicologia, não pregavam filosofia, eles pregavam Jesus Cristo e este crucificado. Então, eles pregavam Jesus Cristo. Então, nós queremos ajudar o adolescente, a criança e o jovem a falar, olha, não confunda, né, as coisas, né? A mensagem, o cerne do Evangelho é Cristo. Né? Vimos aqui hoje pela manhã a missionária Carol trazendo Cristo, né? A ressurreição, morte e ressurreição. Então a gente tem que entender que muita coisa parece com o Evangelho. Até o Espiritismo diz lá que tem o Evangelho, né? Mas não tem o Evangelho. O Evangelho é o que Paulo pregou, Pedro pregou, João pregou, eles pregaram, correto? Ao longo da história da igreja, outros homens que Deus levantou e seguiram no rastro quando a igreja se desvia e se levanta, o justo viverá pela fé. Isso é a mensagem que vai introduzir a pessoa na relação com Deus e garante a essa pessoa, se morrer nessa pandemia, não importa a forma da morte, mas vai sair e vai para o céu. E vai para o céu. O outro evangelho não salva ninguém. O que salva é o evangelho, tá? Que tem Jesus no centro, e isso eles pregaram ao ponto de morrer. E aí, isso vai provocar que crentes queiram se tornar como eles foram. A missionária está falando muito bem sobre Paulo, né? E o grande Paulo, ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Como eu sou de Jesus. Então a pessoa, por causa da glória que foi revelada em Cristo, por causa da graça manifestada em que Ele doou, e com o seu próprio sangue nos remiu, nos comprou, então você é chamado a ser fiel em qualquer circunstância. Fiel independentemente das circunstâncias. A provação bate na área financeira, ou bate na saúde, ou bate em um casamento e a pessoa se desestabiliza todo. Não entendeu o Evangelho. Não. Há um problema com o filho. Ai, meu filho... Rapaz, quem ama mais pai, mãe ou filho mais do que mim não é digno de mim, porque ninguém fez mais por você do que ele que foi à cruz, do que ele que derramou o seu sangue. Então, meu amado, não tem esse negócio, eu estou fraco, eu estou não sei o quê, não, hoje eu não vou mais para a igreja, como a missionária está falando, hoje eu vou fechar a congregação. Para com isso, volta a Jesus Cristo. Quer dizer, as pessoas, quando realmente encontram esse Jesus, entendeu, né, Daiane, como você está lendo? Então ela vai ficar mais firme ainda, mais fiel ainda.
nos espera tribulações, nos aguarda provações e dias mais trabalhosos. Evangelho falso não vai segurar ninguém na igreja. Porque quem segura a pessoa na igreja não é a placa, é Cristo mesmo, se ela estiver em Cristo. Se você estiver em Cristo, você vai passar por qualquer coisa e vai se manter fiel. Glória a Deus! Me lembrei daquele hino, não sei se eu sei cantar todo ele. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei... Sônia, pega aí que eu acho que eu... Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira. Há uma carreira para correr. Há uma vitória para alcançar em cada dia do meu viver. Serei. Foi provada com câncer, mas continuou fiel. Amém? É provado com a situação com o filho, mas está fiel. É provado na área financeira, perdeu o emprego, mas permaneceu fiel. Aleluia! Glórias a Deus. Foi rejeitado, mas permaneceu fiel. Eles eram assim. Eles eram assim. Então, o Espírito Santo iluminou bem a nossa missionária. Ela não está hoje dando tempo e falando dos infiéis, né? Os mencionou, que sempre houveram em todas as épocas, mas escolheram as suas consequências. Mas quer mostrar aqueles que, por serem fiéis, contribuem para nosso entendimento e aperfeiçoamento, entendendo que eram pessoas como nós, carne e sangue, mas foram fiéis. Não é mesmo? Agora, é interessante que a missionária Daiane, quando ela leu lá em 2 Timóteo, né, Daiane? Sim, senhor. Capítulo 4, o apóstolo São Paulo ele está praticamente nos seus últimos momentos, com uma história tremenda, Mas ele não está deprimido num canto, ele não está culpando pessoas, né? Ele não está, sabe, eu entrei numa depressão agora, eu estou assim ou sou assado, né? Você leu um versículo anterior que ele disse, eu sei quem tenho crido e que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, né? E aqui no capítulo 4, no versículo 6, o versículo 6 para chegar no 7, ele começa a dizer, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Meu amado, se o diabo te tentar em algum ponto, se o diabo vem com força, ele vem mesmo, mas lembre, você usou a palavra tempo, não é? Lembra que nós temos um tempo, e daqui a pouco estamos desembarcando na eternidade. Então não troque o que você tem por bagulho do mundo, por oferta de Satanás, porque chega o tempo da nossa partida. Porque nós estamos aguardando a segunda vinda, Jesus chegar. Mas nesse interdias, ou dias, ou momentos, ele pode chamar a pessoa. Quantos eles foram chamados nesses últimos dias? Não importa, não é? Quer dizer, eu me lembro aqui do pastor Cláudio Rogério, foi foi um irmão nosso próximo lá, não é, Cristina? Lá no IBAD, lembra do Cláudio Rogério, né? E na época da Covid me veio a notícia para nós, olha, o Cláudio Rogério viajou para a glória, foi pela Covid, né? Viajou para a glória. Então, eu percebo assim um momento que eu vejo tantas pessoas insensíveis, tantas pessoas desviadas, eles pensam que só os demais vão morrer, né? Só os demais que vão. Não, mais cedo ou mais tarde, né? Quer dizer, tem um dia de nascer e tem um dia de morrer, deixar esse corpo. Então, é muito importante nós entendermos os valores que o Evangelho nos traz, não é para esse mundo temporal, mas é a eternidade. Olha aí para quem está ao outro lado e fala, preste atenção. Preste atenção. Então, esse tema de fidelidade, essas pessoas que permaneceram fiéis, desde lá de Atos 1, Atos 2, e percorre até Atos 28, e depois transcende, né? Porque a igreja prossegue como até hoje, é preciso a gente lembrar que aquilo que nós escolhemos é
que garante a eternidade. Daí a gente está muito seguro, estamos em Cristo, nos princípios, na doutrina certa. Então não tem nenhum encantamento, né, por outro modelo de evangelho, por outro modelo de igreja, né? A igreja que eu quero é aquela que Deus idealizou, e aquela que Deus idealizou, eu não acopio da TV, eu não acopio de nenhum tratado teológico, eu olho na Bíblia. Eu vou repetir, o que eu estou falando aqui é muito forte. Eu olho na palavra de Deus, eu leio na palavra de Deus, e eu aprendo que eles se reuniam em torno da pessoa de Cristo, no poder do Espírito Santo. Não precisava de ter uma flauta aqui, ou porque tem um pistão aqui, ou tem não sei o quê, ou porque tem que ter o sujeito com a guitarra tocando. Ah, tá bom, está inflamado. Não! 1 milhão de vezes não! Era o Espírito Santo pulsando na alma deles, glorificando Jesus Cristo, e eles davam testemunho de Jesus. Que batalha para levar a igreja a evangelizar de verdade. Que luta, Misael, para levar as pessoas à evangelização. Qual é a motivação para evangelizar e se tornar um obediente, um obstinado atrás das almas? É a percepção da glória revelada em Cristo, do sangue derramado, e como Ele te alcançou e você querer alcançar as outras pessoas. Vocês entenderam ou não? Então, esse seminário de Atos é importante. Então, a fidelidade, né, a tudo aquilo que o Senhor orienta em sua palavra. E isso os distingue. E isso mostra diferença. Hoje, o que tem de proselitismo miserável, de gente que quer encher a igreja com crente de outras igrejas, nós somos contra. Nossos pastores não fazem isso. Nossas pastoras e missionários não fazem isso. Eles oram e vão pregar para aqueles, e quando encontram alguém que diz, eu sou da igreja Natal, mas eu vou lá fazer uma visita. A pastora Cristina esses dias evangelizando alguém, né, Cristina? Você falou, não, eu não sabia, então você vai para a sua igrejinha lá. Nós estamos atrás daqueles que estão fora. Essa igreja aqui é assim. Esse ministério aqui é assim. Fidelidade. Se Deus quiser mandar, aí é Deus e a pessoa. Mas a gente fazer força? Não. Essa é a nossa igreja. Então, quando aqueles caras estão aí pela televisão dizendo, vem para cá, fecha a porta, vem para cá. Não importa quem você seja, nós não comungamos dessa linguagem. A nossa linguagem é de Paulo. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios, levar alguns a Cristo. Ei, chorabadarabadara, chorabadora. Levante as mãos assim, vamos fazer uma oração e dizer, Senhor, nos guarda na fidelidade. Fidelidade do evangelho clássico, do evangelho original. O evangelho original, o evangelho que eles pregaram ser reproduzido na sua essência com temor e tremor, como dizia Paulo, meus amados irmãos que estão fazendo essa aula, né? Aos 1 Coríntios, ele dizia, nada me propus saber entre vós, a não ser Cristo crucificado. Eles eram assim, amém? O teor da pregação, que a gente está ajudando todo mundo a examinar a pregação, ela tem que ter Cristo. Você pode falar sobre qualquer... vamos falar sobre a ansiedade. Mas quem é que me dá a maior receita sobre a ansiedade? Não, os psicólogos dizem isso. Meu irmão, os psicólogos também eles precisam de alguém. Eles são seres humanos. Eu fico com o que Jesus falou. Eu fico com o que a Bíblia fala. Amém? Lembra de Jesus ensinando sobre a ansiedade em Mateus capítulo 6, versículo 25 e diante? Lembra de Jesus repreendendo uma discípula que estava ansiosa com tantas coisas e mostrando qual é o caminho, que é estar aos pés do Senhor Jesus? Então, tudo para nós tem que ser Jesus. Veja assim, se alguém falar assim, mas tudo com você é só Jesus, meu amigo, eu estou satisfeito com Ele.
Eu estou satisfeito. Tem alguns que estão satisfeitos com Karl Marx, alguns estão satisfeitos, né, com Mao Tse-tung, alguns estão satisfazem Freud, mas eu encontrei alguém maior do que eles, eu encontrei alguém melhor do que eles, e o nome dele é Jesus Cristo. É alguém que foi capaz de dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eles não disseram isso, mas Jesus disse, e Jesus comprovou isso. Aleluia! E ele demonstra que ele merece nosso crédito, porque ele teve a fidelidade de ir à cruz. Quando diziam: desça, não desço. Sabe o que é isso, gente? Aquela agonia terrível ali, foi física, foi moral, foi espiritual, foi tudo. Aleluia! Aleluia, Senhor, esse púlpito aqui, essa igreja aqui, esse ministério aqui, pregará a fidelidade. A fidelidade. Então, como Jesus foi, vamos ser. Como Paulo foi, vamos ser. E é muito interessante aqui, o que me motivou foi isso aqui de colocar, é que ele está já chegando ao ponto de morrer, fisicamente. Correto? Vamos parar de ficar apavorado diante de circunstâncias adversas? No enfrentamento de uma situação, porque a nossa vida está escondida nele. Então o apóstolo São Paulo, olha como é que ele diz: eu combati, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Quer dizer, ele não está assim, está chegando o tempo da minha morte, né? Dentro de um ponto de vista negativo. Negativo é quem não tem esperança, como foi falado. Negativo é quem não conheceu Jesus. Negativo é para quem não sabe a causa da morte, mas também não tem a solução da mesma, dada pela morte expiatória e ressurreição. Então essas pessoas não sabem, mas nós, sempre me causa um mal-estar quando eu vejo um crente com tanta verdade, com tanto fundamento, mas todo atordoado. Amém? Tem alguma coisa errada com esse crente, nas suas convicções. Porque, meu amado irmão, se chegou a hora, chegou. Se bateu, amém, estou pronto. Né? E se o Senhor me avisa o dia que eu marco logo uma festa para glorificar Deus e pregar: olha, tal dia estou indo, hein? Não, ele disse que vai, eu estou de acordo com ele. Vocês entenderam ou não, gente? Entenderam ou não, gente? Sabe por quê? Porque é o que está do lado de lá que é real. O de lado de cá é ilusório, tudo é ilusório. O de lado de lá, gente, vira assim: irmão querido, aceite a verdade do Evangelho. Você veja que ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará. Quando? Não antes de nós. Há mais de 2000 anos ele escreveu isso. Mas ele diz que é só naquele dia. É o dia que todos nós estaremos juntos. Aleluia. Alguém tem que glorificar nessa igreja. E ele fala de gente que foi infiel, gente que debandou. Aí ele cita aqui Demas, né? Tendo amado o presente século. Não é isso? É o 10, né? Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi. Então tem gente que não guarda a fidelidade, né? Mas aí vão colher as suas consequências. Mas o grande apóstolo São Paulo, ele fala aqui de maneira maravilhosa, e fala na tribulação que veio, ele diz: muitos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu. Amém? Quem é que tem nos assistido nessa pandemia? Hein? Se eu fosse depender do governo para resolver os problemas dos aluguéis, estaria ferrado, eu e a minha equipe aqui administrativa. Dependemos, foi de Deus que nos ajudou a ligar, a negociar, a resolver as coisas, porque nem parlamento, nem ninguém ajudou a igreja, não. É Ele que ajuda a gente. Glórias a Deus, é Ele que ajuda a igreja. Alguém quer louvar porque o Senhor tem nos socorrido, irmão? Alguém quer bem dizer porque o Senhor tem nos socorrido?
É Ele que nos socorre, porque a igreja é dele. Glória a Deus. E nem nós queremos pedir nada a ninguém. Apenas como cidadãos podemos sim exigir daqueles que nós votamos, não é? Que lá naquele parlamento represente o cidadão cristão. Não é? Mas normalmente, muitas das vezes, as pessoas não vão fazer, não vão conseguir. E às vezes não é nem má vontade de um certo parlamentar, gente. É que é muita gente contra. Né? Muita gente contra. E às vezes falta ponta de vontade do parlamentar aludido, seja ele quem for. Vocês entenderam? Então, se não é esse Deus maravilhoso, se não é esse Jesus, então como é que vamos trocar? Como é que vamos olhar para trás? Como é que vamos nos voltar? Vamos continuar firme, prosseguindo, missionário Daiane, para o alvo. Prosseguindo para o alvo. E a temática de hoje é fidelidade. A temática de hoje qual é, gente? Não, eu queria ouvir vocês falando. Essa palavra é forte, vai lá. Fidelidade, ser fiel sempre. Não é? Está ali o Isaac, vai para o quartel, não debanda, meu irmão. Foi para o quartel, debandou? Não é? Amém? Foi para a universidade, debandou? Foi para... Achou que... Sabe que... Nunca... Em lugar nenhum as pessoas obterão o que só se obtém em Cristo. Eu vou repetir. Nunca haverá nenhum outro conhecimento que supere o conhecimento de Cristo. Amém, gente? Pode prosperar, pode ser rico, pode ser tudo, não é? Mas nada pode se equiparar a relação com Deus em Cristo. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus ele disse, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Que dará o homem em troca da sua alma? Está ali a nossa querida missionária parcial, Manu, né, Manu? A Manu, ela trabalha na saúde, e foi trabalhar no centro de coronavírus, não é isso? Vendo gente morrer, né? Lutando para que as pessoas não morram, não é? Mas uma vivência vendo profissionais da saúde em pânico, em total. Você precisa entender que é isso que está acontecendo, não é? E nós não estamos imunes porque estamos nessa terra, mas uma coisa é certa, a alma, eu vou repetir, a alma... O corona pode tocar até o corpo. O corona pode tocar os pulmões, se Deus não interferir. O corona pode tocar os rins. Certo ou não? Certo ou não? O corona pode tocar, mas o Senhor diz, não tem mais os que matam o corpo e não podem fazer mais nada. Vocês não ouviram? Essas coisas parecem que não repercutem bem na vossa alma. Ei, não, sabe, não tem mais, né? Porque a alma lavada, resgatada, comprada, não importa se é um acidente de carro, não importa se é uma coisa natural, não importa o que seja, a alma ninguém toca. Ei, Satanás, escute aqui, a alma já era, bicho, tu já perdeu. E o corpo, como foi pregado, aleluia, que está no pacote, né, dessa salvação grandiosa, o corpo, pastora Cristina, o corpo também está com os dias contados, porque o nosso corpo, aquela obra que Jesus fez na cruz e na ressurreição, nos garantiu que teremos um corpo como ele. Você vê, a igreja hoje, a igreja tem que pregar daqui para cima, ou de cima para cá. Eu digo pregar aquilo que eles pregarem e que dá sustância, né? Lembrei e que dá substância para as horas difíceis. Você está no leito. Alguém diz que chegou o teu fim. Podemos orar, e devemos orar enquanto estiver respirando, mas, meu amado irmão, a hora que não respirar, fechou o olhinho daqui, abriu, a alma está vendo tudo. O outro lado. Então aproveite essa existência que você está aqui
não é isso? Reacerte a sua vida, reavalie suas prioridades para a gente poder ir em frente. Portanto, essa mensagem que está vindo agora sobre a fidelidade, ela é essencial, porque quantos no nosso meio deixaram de ser fiéis? Hein? Quantos na história bíblica deixaram de ser? E o que eles perderam? Vamos entender, fala assim, a não fidelidade trará perdas. Perdas. Mas a fidelidade trará muitos ganhos. Muitos ganhos. São 12h40? Gente, não está errado esse relógio, não? Então, a continuidade é depois, tá? Agora, Deus, eu estou pensando, eu não pensei que fosse 12h40, não. Fiquei olhando só para Jesus, não olhei para o relógio. Vamos ficar de pé, então? Aí continua depois, tá? Glória a Deus. Está aí a linha, está tudo aí, né? Glória a Deus. Então, olha só, às 15 horas, volte com vontade e seja prevenido sobre a questão da fidelidade. Amém? Ser prevenido sobre a questão da fidelidade. Os ganhos da fidelidade são incomensuráveis. Os ganhos da fidelidade, né? E os ganhos, quer dizer, por outro lado, se a pessoa desviou, deixou de ser fiel, né? O caso de Saul, um dos exemplos mais clássicos, né? E tantos outros, né? Estão hoje perdidos no inferno. Amém? Então não ouça amigos, não ouça nada contra a palavra de Deus. Fique firme no meio desse mundo hostil. Porque eles viveram em um mundo muito hostil, mas eles olharam, quer dizer, a Daiane fala um negócio muito importante. Compromisso, né, Daiane? Aquela parte que você falou bem. Compromisso com aquilo que assumiram em Deus e em Cristo. Homens que assumem compromisso e não se envergonham. Está todo mundo perdido sem Jesus, gente. Amém? Está todo mundo perdido. Só há salvação em Jesus. E nós temos isso. Amém? Então vamos financiar a obra, vamos abrir o coração. Deus está aqui nessa igreja. Bom, o aleluia foi algumas pessoas. Eu só gostaria de estar numa igreja que Deus estivesse. Se Deus não está na igreja, eu não quero estar nessa igreja, não. Eu só gostaria de estar numa igreja que Deus estivesse, gente. Demonstração de testemunhos, demonstração de várias facetas, né? Deus está aqui. Eu vou repetir. O Senhor está nesse lugar. O Senhor está com esse ministério. O Senhor está com essa igreja. Glórias a Deus. Senhor, muito obrigado por esse momento. Alguém ia anunciar alguma coisa, é isso? Oi? A folha atrás de mim. E alguém ia falar sobre a cantina de Xerém? Todo mundo já sabe já, né? Cantina de Xerém, aquela comidinha. Hein? Pode. Então a gente louva a Deus pela vida do nosso reverendo, pela vida da pastora Cristina, pela equipe X que está ajudando lá na creche escola a preparar o almoço delicioso. O cardápio é bobó de camarão e frango com quiabo. Tem também suco natural, tem sobremesas. Lembrando que é tudo para a obra de Deus. É uma oferta que você está dando para a obra. Então os irmãos podem se direcionar à creche escola, quem vai comer lá, quem vai levar a sua encomenda. E que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Até daqui a pouco, tá? Olha para quem está ao outro lado e fala assim: meu amado, parabéns, porque você está fazendo o seminário. Vai lá. Diga parabéns, porque você continua fazendo a todos vocês, presencial e online, em nome de Jesus. Parabéns. Amém.